Realmente, a gente sempre vai para as partidas com a expectativa de conseguir o melhor resultado possível. Então a gente tenta criar estratégias de acordo com aquilo que a gente entende que o adversário tem de virtude, aquilo que o adversário tem de dificuldade, e também dentro das nossas possibilidades, né, dentro das características que a gente tem dentro do elenco. Então, hoje se desenhou algo que a gente já vinha treinando também, de usar um quarto homem de meio. No jogo contra o Cruzeiro, a gente trabalhou com três volantes e com uma transição muito forte, diante da ausência do Pedro, e também, até mesmo, característica do Palmeiras, a gente queria povoar um pouco mais a entrada da área, a gente sabia que o Palmeiras tem uma jogada muito forte de finalização de entrada de área, cruzamentos, e a gente conseguiu controlar bem, né? No primeiro tempo, assim, eles tiveram um volume bem maior, que é natural, jogando em casa, até a gente se adaptar ao gramado, mas a gente estava sempre bem protegido, né? As finalizações do Palmeiras eram de longa distância ou de cruzamento, não teve aquela finalização clara. O que a gente ajustou no intervalo, que a gente precisava melhorar um pouco, era mais o nosso jogo. Quando a gente recuperava a bola, o que fazer com ela? Muitas vezes a gente tinha possibilidade de contra-atacar, a gente estava tentando sair com o jogo apoiado. Em alguns momentos a gente tinha espaço para sair jogando, a gente estava esticando a bola. Então a gente achou no segundo tempo esse time de melhorar nosso jogo com a bola. Então a gente, mesmo com essa estruturação, a gente marcou bem o Palmeiras e começamos a ganhar campo. Fizemos o gol com um belo chute do Lourenço, depois tivemos uma possibilidade boa de finalização do Pedro Raul, finalizou de canhota, depois origem de um escanteio, onde a gente faz muito gol, a gente quase conseguiu fazer o segundo, e infelizmente no lance, uma fatalidade ali, daquele lance do William, né, o roteiro até um pouco parecido com o que foi o último jogo aqui contra o Palmeiras, que o jogo estava muito equilibrado e a gente acabou sofrendo um pênalti, e acabou que aí o Palmeiras ganhou força, né? O torcedor veio junto. E aí ficou um jogo muito aberto. A gente não abdicou de atacar, mas ofertamos ali uma transição boa, que o Palmeiras encaixou o segundo gol, mas mesmo assim a equipe não baixou guarda, a gente foi buscar, tivemos próximo ali do empate, né? Infelizmente, milimetricamente, né? O impedimento, mas todo a gente lamenta o resultado, mas a postura, principalmente do segundo tempo, me agradou. Olha, eu acho que o pênalti, de uma certa forma, foi, estava com o braço ampliado ali. Às vezes, assim, tem jogo que marca, tem jogo que não marca, é sempre muito confuso esse tipo de lance, porque o jogador estava no movimento natural ali, né? A gente viu no Mundial, teve um lance muito parecido, não me lembro qual jogo que o árbitro não marcou. Então, assim, agora o lance do impedimento aí é do VAR, gente, claro que eu acho que o ano que vem vai ser mais preciso, né? Você vai trazer essa nova tecnologia aí. Porque esse lance muito ajustado, a gente sempre fica se questionando, mas é, no decorrer do jogo ali, a arbitragem pressionou um pouco o nosso goleiro no primeiro tempo. A gente não veio aqui para fazer cera, a gente veio para jogar. Ele realmente tinha machucado em alguns lances ali, mas de um modo geral, eu acho que a gente não pode transferir aí o resultado pela arbitragem, não. Isso é uma análise mais da diretoria, depois com mais calma vai fazer. Eu acho que assim, o primeiro gol foi fatalidade, é um lance questionável, mas assim, o William, acho que o nosso setor defensivo hoje foi muito bem durante a maior parte do jogo. É sempre muito difícil jogar com o Palmeiras aqui no Allianz e a gente conseguiu fazer um jogo bem estruturado. Agora, o segundo gol, a gente perdeu uma disputa de bola do Pedro lá com os dois zagueiros, eles fizeram uma transição muito rápida e uma jogada que eles são muito fortes no cruzamento. A gente conseguiu defender quase que a maioria das bolas de cruzamento, a gente defendeu bem. O Palmeiras faz muitos gols oriundos desse tipo de jogada. E, infelizmente, a gente não conseguiu defender uma que originou o gol. Realmente a gente sabia que essa reta final seria pesadíssima, né, contra grandes adversários. Talvez nesse momento são os três postulantes ao título brasileiro, né, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras.
E o Ceará, eu acho que sai com saldo positivo de ter conseguido uma vitória, uma boa vitória contra o Cruzeiro, um empate difícil contra o Flamengo, mas mais do que o saldo positivo dos 4 pontos, eu acho que é no sentido da forma como a equipe jogou, como a equipe se portou. Eu acredito que se a gente conseguir jogar o segundo turno da maneira que a gente jogou esses 3 jogos, a gente tem grande possibilidade de alcançar os nossos objetivos dentro do Campeonato Brasileiro. E, claro, como você pontuou, a Copa do Nordeste está chegando, um jogo importantíssimo, decisivo contra o Bahia em Salvador, muito difícil jogar contra o Bahia lá, mas se a gente conseguir se apresentar bem, conforme a gente se apresentou contra Cruzeiro e Palmeiras, eu acho que a gente vai com possibilidade, sim, de brigar pela vaga na final da competição. Olha, assim, a dificuldade no Campeonato Brasileiro, ela vai sempre existir, porque o nível das equipes são bons, o investimento tem sido muito alto. A gente hoje, os melhores jogadores sul-americanos, os jogadores mais caros da América do Sul estão jogando futebol brasileiro, Campeonato Brasileiro. Então, todos os jogos, caráter decisivo e grau de dificuldade bastante elevado. Mas o clube, de um modo geral, dentro das suas condições, está tentando fazer sempre o melhor, ofertando para a gente uma boa logística, uma boa estrutura. É claro que assim, é o primeiro ano, né, retornando da Série B, o clube tem a mente bem aberta, a direção de estar sempre procurando melhorar, e a gente sabe que essa viagem agora a gente vai tentar fazer uma boa estruturação de viagem, porque tem o jogo decisivo, importante, contra o Red Bull em casa, e depois 2 jogos difíceis fora. Agora, mesmo fazendo uma boa logística, a gente sofre sim pela distância, né? Você sair do penúltimo estado do Nordeste para jogar no sul do país é uma distância grande, né? Muita gente reclama de ir lá jogar 1, 2 vezes, né, contra Ceará e Fortaleza. A gente sai 19, 18, né, que aí você tira o clássico. Então, assim, mas a mobilização é grande, a gente não coloca isso como obstáculo, a nossa capacidade de superação e passar por cima disso, de representar bem o clube e o estado no Campeonato Brasileiro, ela é maior do que essas adversidades que a gente tem pela frente. Bom, o Lourenço foi um jogador muito importante na temporada passada. Esse ano, infelizmente, ele apresentou ainda com lesão, que oriundo do último jogo, né, lá da temporada passada, ficou um tempo afastado, voltou, eu rodei bastante ali os volantes dos primeiros jogos, e depois, de uma forma natural, o Diego, o Sobral foram ganhando um pouco mais de espaço, mas o Lourenço aproveitou esse período, principalmente a pausa agora do Mundial, para melhorar o condicionamento físico dele, e melhorou, né? Tá nítido dentro de campo, que era algo que a gente sabia que ele ia sofrer um pouco, em razão de ter perdido muito o início de preparação ali. E agora ele está conseguindo jogar em um bom nível, um jogador tecnicamente muito qualificado, é uma posição, como eu sempre pontuo, que o Ceará está muito bem servido, com características diferentes. Em relação ao Vina, ele realmente chegou, que era normal, chegou um pouco abaixo fisicamente, né? 2 meses praticamente sem jogar, um futebol com uma característica um pouco diferente do nosso. Vai levar um certo tempo para a gente colocar ele em boas condições. O torcedor quer ver ele o quanto antes, ele também quer jogar o quanto antes, mas nós também queremos o jogador do potencial e da qualidade dele o mais rápido possível. Porém, a gente não pode expor ele ainda não estando, pelo menos, no mínimo de condição física para jogar, que vai acabar a tendência a sofrer uma lesão ou não conseguir acompanhar o ritmo acelerado que está sendo esses jogos do Campeonato Brasileiro. Mas a gente acredita que o mais rápido possível, que ele estiver apto, a gente vai levar para o jogo. O Zanocelo acabou de chegar, foi mais exame físico, fez um treino só com bola, ele já vem de uma condição física um pouco melhor, estava jogando, né, mais um volante de boa qualidade que a gente passa a ter à disposição no elenco.